Chegou agora a reportagem, uma família inteira estava almoçando em casa, confraternizando o começo do ano, quando bandidos chegam, pularam um muro, anunciaram assalto e fizeram a família refém. A família refém, eu estou vendo uma imagem aqui, eu vou já para ela. Põe a reportagem inédita antes, por favor. Após o assalto, uma mistura de medo e alívio. Se você não dá valor para a sua vida, você passa a dar muito mais valor. Graziele e Ronaldo estavam nessa casa no bairro Martim Sererê, próximo ao Jardim da Granja. Se preparavam para o almoço quando foram surpreendidos por criminosos. O casal estava com duas sobrinhas dentro de casa quando, por volta do meio-dia, dois criminosos pularam o muro da residência. Eles aproveitaram que a janela da sala estava aberta e dali mesmo anunciaram o assalto. Um dos bandidos estava com um revólver calibre 38 nas mãos. Eles entraram na residência e primeiro fizeram as 4 pessoas reféns. Todos foram amarrados e obrigados a cobrir o rosto. Enquanto isso, os criminosos passaram a recolher objetos de valor. Aí eles entraram no quarto, minhas sobrinhas estavam dormindo, eles pediram para elas permanecerem com o rosto coberto e amarraram elas também. Os suspeitos colocaram os objetos dentro de um carro que tinha sido alugado por Graziele. Mas antes de fugirem, um vizinho percebeu a ação e tentou impedir. Um vizinho identificou que era um assalto e achou que eu não estivesse em casa. Aí o vizinho fechou o portão. No que o vizinho fechou o portão, ele apontou a arma para o vizinho e falou assim: abre, senão eu te mato. Os bandidos forçaram o portão que ficou danificado e decidiram abandonar o veículo no meio da rua. Eu estava na varanda, na hora que ouvimos o barulho e o pessoal pedindo: liga para a polícia, liga para a polícia. Aí foi quando desci aqui na rua, aí já estava o carro no meio da rua e eles fugiram, né? A arma usada no crime foi encontrada em um matagal junto com a jaqueta de um dos suspeitos. Depois do susto, Ronaldo e Graziele saíram de casa e contrataram um segurança para vigiar a residência. Por um determinado período ela vai ficar assim aqui, não no sentido de ferir ninguém, nada, mas é mais para proteção, enfim. Até pouco tempo, o bairro era considerado tranquilo pela vizinhança. Mas de uns meses para cá, ocorrências desse tipo têm se tornado cada vez mais comuns. Nessa mesma rua, pelo menos outras 3 casas já foram invadidas por criminosos. Isso sem falar nos pedestres que foram assaltados. Há 4 meses, Marli foi uma das vítimas. Eu fui assaltada no portão da minha casa. Os moradores cobram mais policiamento no bairro. Aqui dificilmente você vê uma viatura passando. Qual é a prioridade da polícia? É passar na avenida. Esse pedaço aqui do Martim Sererê está muito perigoso. Atrás dessa grade está o pai que foi preso essa semana depois de uma imagem estarrecedora, quando ele agride a própria filha com um cinto, puxa a menina pelo cabelo, faz coisas horríveis com essa garota. O pai está preso e vai falar daqui a pouco aqui no Cidade Alerta sobre o crime que cometeu. Me dá a imagem, por favor. Pode abrir, segura por favor, segura um instantinho. Esse é o homem, o supervisor de segurança. Ele vai dar a versão dele. Já quero deixar bem claro que qualquer coisa que você fale tentando se explicar não vai ser aceita por ninguém do Brasil. Não adianta. E a gente já sabe também que a legislação brasileira não tem nenhuma lei à altura para puni-lo do que você fez, desse crime tão macabro contra sua filha. A entrevista completa dele vai ser exibida no programa de hoje. Você vai ver o que esse homem na cadeia diz para nossa reportagem. Dá um trechinho da entrevista, por favor. Passei a noite de joelho orando e pedindo a Deus que... Se você não mudar, não arrependeu, entendeu? Porque os meninos estão lá. E quem falou hoje, eu tava... Chora copiosamente atrás das grades, depois de ter sido preso... Depois de ter sido preso por torturar a própria filha e o filho pequeno. Nós fomos até a casa onde está a menininha, assustadíssima com o que aconteceu. A menina que conseguiu sobreviver à sessão de tortura. A entrevista com este homem você acompanha dentro de instantes comigo aqui no Cidade Alerta. Agora, quero falar de uma outra história. Gente, que loucura, hein?
começou a pré-venda de ingressos para a estreia do filme Os 10 Mandamentos e eu nunca vi uma coisa igual. Aliás, eu conversei com donos de cinema do Brasil que também afirmaram nunca terem visto algo semelhante. O filme sua estreia tem estreia prevista para o dia 28 desse mês. Só que ontem, quando começou a pré-venda de ingressos, você não tem noção a fila de gente nos cinemas de todos os estados brasileiros para adquirir os ingressos para a estreia desse filme, que tem um final diferente do que foi mostrado na TV. É um filme que vai marcar a história do cinema brasileiro e nós acompanhamos de perto toda a agitação do brasileiro para acompanhar e já garantir o seu ingresso para a estreia do filme. Veja só. Os cinemas ficaram lotados. Até parecia o dia da estreia. Foi uma correria para garantir o ingresso em pleno feriado, logo no primeiro dia de 2016. Em São Paulo, quem conseguiu uma poltrona na pré-estreia mostra com orgulho o ingresso do filme Os 10 Mandamentos. Jonas ficou quase 2 horas na fila. 20 convites para a família toda, para amigos. Pro dia 30, né? Porque pro dia 28 a estreia já está lotada. Aqui nesse shopping de Santos, na Baixada Santista, a fila começa na praça de alimentação. É impressionante a quantidade de gente que veio para cá hoje só por conta da pré-venda dos ingressos para o filme Os 10 Mandamentos. São cerca de 1.200 pessoas. Olha só a quantidade de gente. E é uma fila que segue a perder de vista corredor afora. E até chegar a este ponto, nos guichês de venda, são mais ou menos 2 horas e meia de espera. Um tempo que parece não incomodar. O Ademir chegou aqui ao shopping 2 horas antes das bilheterias abrirem e garantiu, olha só, ingresso para toda a família. Para quem que você comprou a entrada? Foi para minha esposa, minha mãe, minhas irmãs. Por que veio tão cedo? Eu vim cedo porque eu já sabia o tumulto que ia ser, porque é um negócio nacional. Famílias inteiras foram em busca do ingresso. Giovana assistiu toda a novela ao lado do pai. Quer rever no cinema a cena que parou o Brasil. O Moisés abrindo o mar vermelho. O cinema precisou disponibilizar bilheterias exclusivas para atender tanta procura. Essa família de São Luís do Maranhão está em férias aqui no litoral paulista e deu uma paradinha no passeio só para vir garantir esse ingresso. Por que essa pressa toda? Então, a gente assistiu a novela e viu aquele sucesso todo e aí viemos enfrentar a fila para garantir o nosso ingresso para a pré-estreia do filme, que com certeza vai ser um sucesso. Você esperava essa procura toda? Não, então, foi um susto quando a gente chegou e viu esse tanto de gente. A gente, não, vamos logo ficar aqui na fila para esperar, porque é muita gente mesmo. Ninguém imaginava esse tanto de pessoas. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, todos os ingressos para o dia da estreia foram vendidos em menos de 1 hora. Na fila, um espectador especial. David é um dos 400 atores que participaram da gravação da cena de abertura do Mar Vermelho para o filme Os 10 Mandamentos. Foi 12 horas de gravação, cansativo, mas valeu a pena. No Rio de Janeiro, uma multidão tomou conta dos shoppings da cidade. A fila se espalhou pelo lado de fora. Só neste, mais de 10 mil ingressos foram vendidos rapidamente. Esse filme vai ser um marco na vida de muitas pessoas, assim como vai ser na minha também. Não vejo a hora que dia 28 chegue. Em Campinas, a fila não tinha fim. Os fãs estavam eufóricos. Em Brasília, as vendas foram em 3 pontos da cidade. Só neste shopping, 5 mil ingressos foram vendidos. Todas as sessões já estão lotadas. Em Porto Alegre, teve gente que garantiu ingresso nas bilheterias virtuais antes mesmo dos guichês do cinema abrirem. A expectativa é grande, né, de rever essa história do homem que libertou o povo da escravidão. Em Florianópolis, as pessoas deixaram as praias para não perder a pré-venda e garantir o ingresso. A ansiedade tomou conta. Em Curitiba, famílias que passaram as noites juntas, acompanhando a novela, enfrentaram fila para assistir o filme em primeira mão. Era como se fosse já, né, um pré-cinema, né, porque
era um frenesi para esperar, né, o momento da novela. Muita fila também em Belo Horizonte. Na capital mineira foram vendidos quase 20 ingressos por minuto. A obra é maravilhosa, é singular e ela reflete no presente da vida da gente, por mais que tenha acontecido há tempos atrás. Então isso é muito impactante, essa expectativa em torno da história gera toda essa polêmica. Então eu quero ser uma das primeiras a prestigiar, número 1, fãzona dessa história maravilhosa que é Os 10 Mandamentos. Em Salvador, a venda movimentou 3 shoppings que receberam caravanas do interior do estado. Quando as bilheterias foram abertas, as filas davam voltas em torno dos estabelecimentos. Cerca de 4.000 ingressos foram vendidos. A expectativa é que o movimento continue grande nos próximos dias. Quando soube que já estava saindo ingresso, a gente veio correndo, antes que com medo de acabar, correndo. Cheguei cedo para poder conseguir comprar. No Recife, uma caravana tomou os corredores deste shopping para comprar os ingressos. Mesma situação em Fortaleza, onde milhares de pessoas correram às bilheterias. As filas se repetiram em cinemas de várias partes do Brasil, como em Goiânia e Campo Grande. Todos fãs da história de Moisés que disputavam uma cadeira nos primeiros dias do filme em cartaz. O trailer oficial da produção bíblica dá um gostinho do que vem pela frente. Ele já foi visto e compartilhado por milhares de pessoas nas redes sociais. Sua coragem e desafio. Antes mesmo de estrear, o filme já tem fã-clube. Foi um emocionante, né, ver na tela da TV, né? Imagina agora no cinema com aquela imensa tela, né? Que emoção que não vai ser. Com efeitos especiais, cenas inéditas e um final exclusivo, a versão cinematográfica de Os 10 Mandamentos promete repetir o sucesso da trama exibida na TV este ano, só que agora de um jeito diferente. Diretores de administração do maior grupo de salas de cinema do Brasil, onde o filme será exibido, disseram que estão impressionados com a procura pelos ingressos ocorrida já no primeiro dia de pré-venda. Eles contaram que nunca viram uma busca antecipada tão intensa. Se depender da animação desses fãs... Vem com tudo dia 28! A jornada para a Terra Prometida e toda a emoção do maior fenômeno dos últimos anos. Não é que vai parar, já parou o Brasil, não é? A gente vai acompanhando toda a mobilização dos fãs da novela que agora vão ao cinema acompanhar a saga. Uma dona de casa foi morta a facadas pelo marido na frente da família logo depois da festa de Réveillon em São Paulo. Já me dá as imagens do caso, por favor, porque nesse momento o Rafael Machado acabou de chegar do local onde fez uma reportagem e já me traz os primeiros detalhes ao vivo. Fala, Rafael. Pati, olha, Hilda Domingues, de 45 anos, foi morta justamente na virada do ano. Eu conversei agora há pouco com a família e obtive algumas informações. Ela estava em um relacionamento com o Edmilson e eles não estavam se entendendo mais por causa do ciúme do Edmilson, possessivo. Então, ela decidiu separar. Ele, inconformado com o fim do relacionamento, acabou fazendo o seguinte: no dia da virada do ano, na festa, na comemoração, ele foi até lá, tentou conversar com ela, não deu certo. Ele então pegou uma faca dentro de casa, se aproximou e matou essa mulher. Ele é o principal suspeito do crime. A polícia agora está à procura dele para que tudo possa ser feito. Bate. Muito bem, ele por enquanto é suspeito, ainda não é acusado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse caso. Um homem executado dentro do carro no meio da rua. Ele já tinha, imaginem só, chegou agora a reportagem, ele já tinha passagens inclusive por roubo. Quando os moradores ouviram os tiros e saíram para ver o que estava acontecendo, viram um assassino fugindo num outro carro. Reportagem inédita. Enquanto policiais e peritos da Polícia Técnico-Científica faziam os trabalhos no local, curiosos se aglomeravam para ver e tentar entender o que tinha acontecido na pequena rua do bairro Santa Clara 3, em Hortolândia. Alessandro Costa foi assassinado a tiros dentro do carro em que estava. Cheguei aqui, estava um rapaz no volante, debruçado. Já tudo peneirado de tiro. Um morador dessa rua disse ter visto parcialmente o que aconteceu. Ele contou que chegava em casa quando viu 2 homens conversando bem aqui, cada um dentro de um carro. Naquele momento, ele entrou em casa e, em questão de segundos, ouviu os tiros.
Ele chegou a confundir o barulho dos disparos com o de escapamento de uma moto. Mesmo assim, ele veio até o portão da casa dele para olhar. E naquele instante, viu um veículo saindo em alta velocidade, enquanto o outro permanecia aqui com a vítima dentro. Aí eu fiquei com medo de abrir o portão na hora, abri o portão, vim ver, aí o carro já estava praticamente morto. Dentro do carro da vítima foram encontrados dinheiro e todos os pertences de Alessandro, o que, de acordo com a polícia, descarta em um primeiro instante a hipótese de latrocínio. A vítima já tinha passagem pela polícia por roubo e porte ilegal de armas. A principal hipótese é a de uma execução. As cápsulas deflagradas e o veículo foram apreendidos pela Polícia Civil. Agora é o medo que fica entre os moradores daquela rua. Ficou com muito medo, pai, porque a gente não vê essas coisas, né? E de repente um tiroteio na porta da minha casa. A gente, amiga de todo o Brasil, bandidos invadiram o local e fizeram 4 reféns. As imagens me chegaram agora. Põe no ar, por favor, você vai vendo. É um comércio e estão me contando aqui que os bandidos agiram com extrema violência. Os bandidos foram extremamente violentos, ameaçaram a todo instante com arma na mão, mataram os reféns. Veja a reportagem inédita. Os bandidos chegam armados e não se preocupam em mostrar o rosto. Eles rendem uma funcionária e 3 clientes. Um dos criminosos mostra o revólver para as vítimas. A dupla manda mulheres irem até o provador que fica no fundo da loja. Enquanto isso, um dos bandidos desce e aborda outras 2 atendentes e mais 4 clientes. Em uma ação violenta, um assaltante chega a dar um puxão em uma das atendentes. Ele também coloca a arma na cabeça da mulher. Eu só sei que na hora que eu achei que fosse uma brincadeira, né, até no momento, mas foi uma coisa horrível, um pânico para todo mundo. Eu tentei fugir, mas o cara me pegou, me puxou o cabelo, me tampou a boca e me colocou a arma na minha cabeça. Durante todo o tempo, os bandidos fazem ameaças. Repare que, com medo, uma mãe fica abraçada com a filha. Já em outro momento, é possível ver que, para não ter a bolsa roubada, uma cliente esconde o objeto atrás do balcão. Na sequência, os assaltantes pegam sacos para colocar as peças de roupas. Antes de fugir, eles também pegam dinheiro que estava no caixa, uma máquina de cartões de crédito e a bolsa de uma das vítimas. A dupla fugiu correndo. A suspeita da atendente é de que a dupla tinha informações privilegiadas. Foi uma coisa que ele identificou eu e a minha gerente. Ele praticamente já sabia quem que eram as pessoas que trabalhavam aqui. Essa não é a primeira vez que a loja é alvo de criminosos. Na primeira ação, os bandidos estouraram a porta de vidro e levaram várias peças de roupas. Para evitar que novos roubos acontecessem, o proprietário trocou a porta de vidro por uma porta de aço. O sistema de alarme e monitoramento também foi reforçado, mas nem isso inibiu a nova ação dos assaltantes. Fizemos todas as modificações necessárias para poder combater ou minimizar esse tipo de marginal que assola a nossa cidade. Só que não adianta, entendeu? Infelizmente eles vêm na porta durante o dia, à noite, passando gente na rua ou estão na loja vazia com ninguém. Enfim, eles não estão mais preocupados. Com medo de novos assaltos, as vítimas são obrigadas a conviver com a insegurança. Eles simplesmente sabem que não vão ter punição nenhuma e fazem do jeito que eles querem. Daqui a pouco eu vou exibir a reportagem que mostra o pai torturador, aquele pai que durante essa semana não se falou outra coisa. E nós brigamos aqui no Cidade Alerta até ele ser preso. Você vai ver a entrevista dele dentro da cadeia. O que esse homem tem a dizer. É uma entrevista de 10 minutos, uma entrevista muito forte. O nosso repórter foi enfático ao colocar o pai contra a parede. E você vai ver já já essa entrevista aqui do nosso Cidade Alerta. A polícia procura os assassinos do estudante de jornalismo que foi vítima de um assalto na Zona Sul de São Paulo. Veja. O pai se lembra emocionado da última conversa que teve com o filho nos primeiros minutos de 2016. Me abraçou, falou que me amava. Eu falei para ele também que eu amava muito ele, que ele era um filho ótimo para mim. Para a mãe, também não restou nada. A minha família foi destruída, né? Eu, meu marido, não só meu marido, como minha mãe, como toda a minha família.
Eduardo Marques, de 23 anos, passou a virada do ano com a família e em seguida foi buscar a namorada. Segundo a polícia, o casal estava parado no semáforo quando os criminosos chegaram. O rapaz acelerou na tentativa de escapar, mas foi baleado na nuca por um dos assaltantes. Mesmo assim, a vítima dirigiu por alguns metros até bater contra um poste. Os criminosos fugiram sem levar nada. Falar para ele, filho, cuidado na hora de sair. Trava as portas do carro, fecha o vidro. Eduardo era estudante de jornalismo e estava ansioso para o início do estágio numa emissora de TV. A tentativa de assalto a Eduardo não foi a única aqui no Morumbi. Nesta rua, assaltantes também atiraram contra um carro onde estavam um casal e uma criança. Por sorte, o motorista foi ferido apenas no braço, sem gravidade. A polícia acredita que nos dois casos, os assaltantes são de regiões diferentes, mas que agem na área nobre com um dos maiores índices de roubos da cidade de São Paulo. É muito difícil, né? Você perder qualquer pessoa, mais um filho, é muito difícil.